Um belo dia você tomou a decisão de mudar os seus hábitos todos com relação ao dinheiro e começou a poupar para investir. Aí conseguiu juntar aquela primeira graninha e parou para pensar assim, bom, legal, mas por onde é que eu começo? O que eu vou comprar e quanto de cada coisa eu preciso ter na minha carteira? Aí aquela ansiedade começa a bater, você fica com medo de fazer alguma cagada com esse dinheiro que foi tão suado e você acaba indo direto para a poupança. Mas pode ficar relax que no vídeo de hoje eu vou te explicar como eu gosto de fazer a divisão na minha carteira e não importa se você é iniciante e está começando agora ou se você já investe em algum tempo. Essa carteira daqui vai ser boa para você. Então bora pro papo! Fala galera, Elidio por aqui e no papo de hoje vamos falar de como montar uma carteira de investimentos diversificada. Mais especificamente como eu monto a minha carteira com foco no longo prazo para eu poder ter uma boa renda extra lá na frente. A primeira coisa que eu quero que você entenda, então presta atenção, porque eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu não canso de repetir. Antes de você montar uma carteira voltada para investimentos de longo prazo, você precisa ter uma reserva de emergência. Você sabe por quê? Na euforia e no ânimo de começar a investir, você pula essa primeira etapa porque você quer ir logo para o que interessa. Aí vem aquele problemão do nada e te pega completamente despreparado. Para você ver como eu realmente acho importante, eu fiz um vídeo só sobre ela, onde eu te explico tudo. Então se você não tem uma, antes de sair correndo para investir em ação, fundo imobiliário ou no que quer que seja, sossega o facho e vai montar a sua reserva. Bom, vou assumir então que você já tem uma reserva de emergência. E para mim, essa reserva é uma carteira completamente separada. O foco dela é te deixar tranks caso dê alguma zica na tua vida. Então hoje a gente vai falar de como eu gosto de montar minha carteira de investimentos, que foca no longo prazo, como você consegue adaptar ela caso você esteja começando agora, e também como que ela vai te ajudar a calcular onde colocar mês a mês os seus investimentos. E para esse último ponto, como sempre, vou deixar uma planilha aqui para vocês baixarem no 0800. Siga em frente, olhe para o lado. Mas antes, já me fala aqui nos comentários. Você já tem alguma estratégia de composição de carteira ou você está fechando o olho e deixando o destino escolher por você? Já deixa eu desabafar aqui e pedir que a partir de hoje, se por acaso você tem aquela mentalidade de ficar olhando para o passado e ficar perdendo tempo pensando no bendito se, muda essa mentalidade. Esquece aquele se. Ah, e se eu tivesse investido todo o meu dinheiro em Bitcoin em 2016, hoje eu teria não sei quantos milhões. Se eu tivesse comprado Magalu não sei quando e tivesse vendido não sei quando, hoje eu estaria rica. Porra, olhar para trás e ver o que tinha que fazer é mole. Mas a gente não tem bola de cristal. Não dá para colocar todas as fichas numa coisa só, galera. Você não sabe o dia de amanhã. Quando eu olho para minha carteira, eu não tenho a expectativa de que ela vai ser a que mais vai render nos próximos 20 anos. Eu gostaria disso? Claro, adoraria, pô. Mas eu ia ter que acertar o fiofó da mosca azul, que tem a asa direita menor que a esquerda e um olho de cada cor. Porra, é quase, para não dizer que é, impossível. Então o que eu quero é ter uma carteira Rock Balboa. Se você não viu os filmes, pelo amor de Deus, para de ver aqueles lançamentos bunda rachada na Netflix e vai ver coisa de qualidade. Tem uma frase que o Rock fala pro filho dele no 6º filme da série que para mim é icônica. Não importa o quanto você bata, o importante é o quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. É assim que você vai vencer. Tu entendeu a mensagem? Ele está falando de resiliência, antifragilidade. E é aí que está o segredo. Eu não estou buscando a maior rentabilidade. Eu quero que quando venham as porradas, e elas vão vir, a minha carteira aguente e siga em frente. Só para você ter uma lembrança, a gente não precisa ir muito longe não, tá? Mas em 2008 a gente teve a crise do subprime, 2014 teve crise hídrica, 2017 tivemos o Joesley Day, 2020 agora a gente teve Covid. Mais para frente, com certeza, vão ter outros problemas. Então como eu monto essa carteira? Usando diversificação. Diversificando tanto nas classes de ativos, quanto nos ativos em si. Diversificação vai ser a palavra mais importante para a tua carteira. Não dá para colocar todos os ovos numa cesta só. Se esbarrarem no teu braço e a cesta cair, tu não vai ter nenhum ovo para fazer teu café da manhã. Na carteira de investimento é a mesma coisa. Você tem que colocar o seu DIN em cestas diferentes. E em quais cestas eu gosto de colocar o meu DIN? Eu gosto de dividir em caixa, investimento no exterior, fundos imobiliários, renda fixa e ações.
Eu chamo essa carteira de cifra. E dentro dessas seis que a gente falou, eu também divido em vários ativos. Deixa eu dar um exemplo. Eu não vou ter só uma ação ou só um fundo imobiliário. Eu também preciso ter diversificação aqui dentro. Então bora falar de cada uma dessas cestas, começando pelo caixa. Caixa é a grana que eu deixo para poder aproveitar as oportunidades que vão surgir de vez em quando. Sabe quando você vê um negócio que você sabe que custa R$100, mas tem alguém vendendo ele por 30? Pois é, foi isso que aconteceu na pandemia em 2020. A Bolsa de Valores teve uma queda muito forte e muito rápida. Muita gente vendendo muita coisa boa por um preço muito barato. Se eu não tivesse nenhum DIN disponível para poder usar, eu teria perdido uma baita oportunidade. Para o caixa, eu gosto de ter 10% do meu total da carteira. E eu coloco o DIN em ativos que têm liquidez e segurança, que são os mesmos casos da reserva de emergência. Ou seja, o que eu quero aqui é poder tirar rápido e não quero correr o risco de ter algum prejuízo quando eu precisar tirar esse dinheiro. Então eu deixo esse DIN em CDB de liquidez diária e que me rende pelo menos 100% do CDI. O risco Brasil sempre vai existir. Pode acontecer de tudo aqui. A economia pode virar de pernas para o ar por conta de alguma instabilidade política que a gente tiver. E mesmo que não seja só aqui no Brasil, quando tem um problema bem maior a nível global, os investidores sempre se voltam para os mercados mais seguros. Por isso, eu gosto de ter 20% da minha carteira de investimento atrelada a uma moeda forte de uma economia forte. Estou falando aqui do dólar e da maior economia do mundo, que é os Estados Unidos. Ter uma parte da carteira dolarizada vai te proteger quando a gente tiver oscilação muito forte no nosso mercado aqui dentro. Investir em ativos internacionais é muito mais fácil do que parece. Hoje, a gente tem um monte de corretora que ajuda nesse processo. Com poucos cliques, você já consegue comprar ativos diretamente lá fora. Algumas das opções que você tem são comprar diretamente ações das empresas de lá, direto pela Bolsa de Valores deles, comprar BDRs, que não é a ação americana propriamente dita, mas que segue a mesma valorização ou desvalorização dela, e a BDR você compra direto aqui na nossa Bolsa de Valores. Ou então comprar ETFs, que é como se fosse um fundo de investimento que compra os ativos para poder replicar um determinado índice. Então, no nosso caso, a gente podia escolher um ETF que replica, por exemplo, o S&P 500, que é um índice que tem as 500 maiores empresas dos Estados Unidos em um local só. Esse tema aqui é mais avançado e eu dei uma zipada na explicação aqui para poder você entender. Depois eu posso fazer um vídeo só sobre a diferença de cada um e o que eu prefiro. Então não dá mole e se inscreve aqui no canal para você não perder. Mas assim, se eu estivesse começando hoje, isso não é uma recomendação. Mas ao invés de eu tentar estudar várias ações americanas para poder escolher a dedo cada uma, eu ia acabar comprando o ETF IVBB11, que vai refletir o índice S&P 500. Comprando uma unidade só do IVBB11, você está investindo diretamente nas 500 maiores empresas americanas. O terceiro ativo aqui da carteira vão ser os fundos imobiliários. A gente já teve um papo bem detalhado sobre eles, eu vou deixar uma playlist aqui para você nos cards, caso você ainda não tenha visto. Mas de uma forma bem simples, a ideia é investir no mercado imobiliário e receber uma graninha mensal que vai vir do lucro desses fundos. Aqui, eu gosto de colocar 25% da minha carteira. Os FIs são uma das formas mais simples de você conseguir investir em imóveis com um valor relativamente pequeno. Ao invés de você ter que juntar milhares de reais para poder comprar um apartamento ou uma sala comercial, você pode comprar um fundo imobiliário que já tem todos esses ativos no portfólio. Se eu estivesse começando hoje e com pouco DIN, como não ia dar para comprar vários FIs para poder diversificar a carteira, provavelmente eu começaria investindo em fundos de fundos, como por exemplo o BCFF11 ou o HFOF11. Porque o objetivo desses caras é comprar outros fundos imobiliários. Então só com um ativo eu ia conseguir investir em vários fundos imobiliários de uma única vez. Uma outra classe da carteira é a renda fixa. Esse aqui é um pedacinho que eu deixo para poder surfar algumas ondas de alta que a renda fixa tem de vez em quando. E também tem uma parcela que oscila bem menos dentro da minha carteira e que está sempre subindo, como se fosse aqui um porto seguro. Diferente do caixa, aqui eu não quero liquidez diária, porque o meu objetivo não é para curto prazo. Então por isso eu diversifico comprando títulos do governo atrelado ao IPCA, também compro títulos pré-fixados, CDBs, LCIs e LCAs, tudo que tem uma boa rentabilidade. E essa parte aqui da minha carteira costuma ter
15%. A última e que não podia faltar na minha carteira são as ações, e é onde eu gosto de ter a maior parte aqui da carteira, ficando com 30%. As ações são empresas que abriram o capital delas para a Bolsa de Valores. Então, comprando uma ação, você se torna investidor daquela empresa e um pedacinho dessa empresa passa a ser seu. Além disso, quando essas empresas têm lucro, muitas das vezes elas pegam esse lucro e distribuem parte dele para os investidores, podendo ser através de dividendos ou até de juros sobre capital próprio. Para minha carteira de longo prazo, eu quero ações de setores perenes, que são muito difíceis de sumir no tempo. Como o próprio Luiz Barsi fala, e ele é o maior investidor, pessoa física da Bolsa de Valores, os segmentos perenes que a gente tem são bancos, energia, seguro, saneamento e telecomunicações, ou como ele gosta de chamar para facilitar, BEST. Esses são os melhores setores para a gente poder pensar no longo prazo. Uma forma de você investir é começando a estudar sobre os setores e as principais empresas que você tem em cada um deles, para você poder tomar uma decisão melhor de onde colocar o seu dinheiro. Uma outra forma que eu faria se eu estivesse começando hoje seria provavelmente comprar o ETF BOVA11, que ele reflete o nosso índice Bovespa e tem dentro dele uma cesta com diversas ações da nossa Bolsa de Valores. Então, recapitulando aqui, a divisão da carteira ficou assim: 10% em caixa, 20% em investimento no exterior, 25% em fundos imobiliários, 15% em renda fixa e 30% em ações. Só que assim, se eu estivesse começando hoje, e ainda com pouco DIN, eu pegaria os 10% que a gente falou do caixa e eu dividiria entre os fundos imobiliários e a renda fixa. Porque você teria um valor muito pequeno nesse caixa e isso não ia te permitir surfar tantas oportunidades. Então eu começaria nos demais e aos poucos eu ia criando o meu caixa conforme a minha carteira fosse crescendo. Outra coisa importante aqui é que nem sempre você vai conseguir seguir religiosamente a divisão que a gente falou. E tá tudo bem, mas ter essa meta e acompanhar como a sua carteira está evoluindo vai te ajudar a definir onde você precisa aportar em cada mês. Eu vou te dar um exemplo aqui com o meu computador. Imagina que você tem R$1.000 para investir. E aqui já está a carteira que a gente falou, tá? Quanto que você ia ter que ter em cada um desses ativos aqui para você poder seguir a regra aqui da carteira? A gente vai ter que olhar para cá. Ó. Você ia precisar ter R$100 aqui em caixa, 200 em investimento no exterior, 250 em fundos imobiliários, 150 em renda fixa e 300 em ações. Aí aqui é o ponto que eu comentei. R$100 no teu caixa não vai te fazer surfar várias oportunidades. Então, para esse momento aqui de início de carteira, o que eu faria? Eu zeraria aqui o caixa, pegaria 5% desse caixa, colocaria aqui nos fundos imobiliários, levando eles para 30%, e mais 5% eu colocaria aqui na renda fixa, levando para 20%. Então, com essa nova divisão aqui do percentual, a nossa carteira ficaria dessa forma. Então, vamos olhar agora para quais ativos a gente colocaria em cada um desses caras aqui. Como eu falei no vídeo, quando eu olho para o investimento do exterior, se eu estivesse começando agora, eu olharia para o IVBB11. Para fundos imobiliários, para o BCFF. Para renda fixa, um título atrelado ao IPCA. E para ações, o BOVA11. Por quê? Porque esses caras aqui vão me proporcionar, com poucos ativos, eu conseguir ter uma diversificação, inclusive dentro de cada cesta. Aí eu coloquei aqui já para você os valores de quanto está cada um deles hoje. Aqui só tem um ponto de observação. Eu coloquei o valor aqui da renda fixa, que é do Tesouro IPCA, o valor mínimo. E o mínimo, que nem eu já comentei lá nos vídeos de Tesouro Direto, a gente consegue comprar 0,01 do título. Então, quando a gente for ver os números aqui, pensa que, na verdade, tu não está comprando uma unidade completa, você está comprando 0,01. Com isso, a gente consegue identificar o quanto que a gente precisaria ter de cada um deles dentro da nossa carteira para a gente respeitar esse percentual. Então, repara que aqui a gente vai ter alguns valores quebrados e nem todos os ativos a gente vai conseguir comprar quebrado. Então, por isso, nessa coluna G, eu já faço um cálculo para você poder olhar para os valores inteiros dos ativos. Repara que quando eu multiplico essa quantidade por esse valor por cota, eu vou ter o valor investido. Vamos ver quanto é que está dando. Então repara que o valor deu um pouco acima do que a gente tem. Então a gente vai precisar tirar de algum lugar. Como que eu tomo essa decisão? Eu vou olhar aqui como é que ficou o meu percentual atual da carteira se eu seguisse essa quantidade daqui que a planilha indicou. Então percebe que de todos aqui, ó,
o investimento no exterior está um pouquinho maior, o fundos imobiliários está um pouquinho menor, renda fixa também está menor e ações está maior. Então, nesse caso, eu poderia tirar uma quantidade aqui de BOVA11, transformando esse cara para 2. Então, como aqui sobrou um cascalho, a gente ainda poderia comprar mais um carinha desse aqui da renda fixa, que seria o Tesouro IPCA. Então, trazendo esse cara aqui para 6, a gente comprou ao total 985. Sobrou R$15 para você juntar com o teu aporte do mês seguinte e fazer uma nova rebalanceamento aqui da tua carteira. E aí, por que eu disse lá atrás que a carteira aqui ia te ajudar a fazer a definição de onde investir? Porque repara que quando você fez esse primeiro investimento de 985, a tua carteira ficou com esse percentual aqui de balanceamento. Então, olha só, o investimento no exterior está um pouco maior, a parte aqui de fundos imobiliários está na faixa, a renda fixa está bem próxima da faixa e as ações estão muito mais abaixo. Então, no mês seguinte, eu começaria já fazendo o investimento a partir da onde? Das ações, para eu poder sempre tentar ir rebalanceando essa carteira. Bom, então é isso aí, galera. Agora é contigo. Levanta essa bunda da cadeira e vai se mexer. Porque quem fica parado aqui é poste. Então, um abraço e até o próximo vídeo. Fui!